E como seria a questão do currículo no projeto político-pedagógico, que é esse texto da Ilma Passos de Alencastro Veiga? O currículo que a Ilma traz é como construção social e espaço de luta. Primeiro, esse currículo não é neutro, né? Então, o currículo é uma construção social que carrega ideologias. As ideologias de quem está conduzindo esse currículo. Então, nesse ponto, a escola deve desvelar os componentes da cultura dominante e valorizar a cultura popular no processo de ensino. Então, é um caminho hoje você trabalhar com a cultura popular. Se trabalhava, lembra que nós falamos das aulas sobre as diretrizes afro-brasileiras, indígenas, se trabalhava muito com a cultura europeia, eurocêntrica. E hoje se precisa valorizar a cultura popular, porque ela tem as diversas matrizes, não somente uma matriz europeia e erudita. O currículo é como uma base de integração, ou seja, vai se propor uma relação aberta entre as disciplinas em torno de uma ideia integradora. Como assim? Vai se reduzir o isolamento fragmentário do conhecimento tradicional. Então, vai se buscar essa prática mais integrada. Né? O que é o conhecimento fragmentado? Aqui é história, geografia, ciências, matemática. Cada disciplina ela tem o seu movimento, sim, mas elas têm pontes que elas podem fazer entre si. E quando se consegue fazer essas pontes mentalmente, principalmente curricularmente, o ensino ele começa a ser visto como algo integral, completo, e não como algo fragmentado. Entrou um professor, deu seu recado, vai embora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o currículo oculto, como que ele entraria? Então, o currículo oculto seriam as mensagens implícitas transmitidas pelo ambiente, pelas rotinas, que podem reforçar as desigualdades. Então, por exemplo, quando o professor fala para um aluno da educação especial, isso aqui é muito fácil, não precisa adaptar para você não. É a mensagem implícita: olha, uma pessoa como você não é bem-vinda aqui. Imagine que eu vou ter trabalho, vou me importar com uma atividade para você. Então, nesse ponto, a visão crítica busca transformar esse controle numa ferramenta de emancipação. E qual o controle? De ter essa proposta pedagógica, esse projeto pedagógico. O protagonismo do estudante. Como que é isso em relação ao currículo? Então, o currículo ele deve ter voz ativa e crítica ao aluno. Então, Ruth, mas eu tenho tudo tão fechado, né? Eu tenho uma base fechada, eu tenho um currículo paulista fechado, eu tenho... Como que meu aluno vai ter voz? Primeiro, ele vai ter voz participando, porque fala aqui, que o currículo deve dar voz ativa e crítica ao aluno, combatendo a evasão e a repetência, através de práticas que favoreçam um bom rendimento e autonomia. Então, eu não preciso pedir para o meu aluno mudar o currículo por conta dele. Eu devo, sim, ter práticas de adaptação, fazer intervenções, de modo que meu aluno realmente participe, que ele tenha um bom rendimento e autonomia para transitar com aquele conhecimento. E aqui vai se falando, já que meu aluno precisa participar do currículo, ele precisa participar da elaboração do PPP. Como que vai ser essa questão do tempo escolar, ou seja, do tempo que ele passa na escola e do processo de decisão participativa? Aí ela cita primeiro a questão da organização do tempo. Que o calendário e o horário escolar não devem ser apenas divisões burocráticas. Ou seja, são divisões que elas precisam ser respeitadas, aqueles dias, aquelas horas,
precisam ser respeitados. Então, tempos muito breves e fragmentados ensinam que a duração é mais importante que a qualidade do trabalho. Mas não é necessariamente assim, né? Quando você fala, vamos colocar aula de 30 minutos. Né? Então você só cumpriu aquela disciplina, você não aprofundou em nada. Não é dessa forma. Né? Então deve-se evitar a fragmentação, otimizar o tempo daquela atividade didática. Tempo para reflexão. Essencial reservar períodos para que os educadores estudem, planejem coletivamente e avaliem o PPP em ação. Então, é o tempo aqui de formação continuada do professor, fortalecendo a escola como centro de formação. Né? Então, a escola não só para a criança, mas para o adulto, para o professor, ela é um centro de formação. Para isso é necessário que haja uma descentralização do poder. De que jeito? O fluxo de decisões ele deve migrar do modelo hierárquico e autoritário para mecanismos que estimulem a participação dos pais, dos alunos e dos funcionários. A gente já supondo que o professor esteja em outro nível hierárquico aqui, nesse poder pedagógico, né? Então, o professor é o detentor dessas questões pedagógicas, então ele não está aqui como alguém que deve se estimular a participação, mas já alguém que promove, né? Que está à frente do ensino da aprendizagem. Mecanismos institucionais, a democratização ocorre através da implementação de conselhos escolares, de grêmios estudantis, de processos seletivos para dirigentes escolares, né? Então aqui a gente não sabe, não sei se de cabeça a realidade dela, que por exemplo, no município de Franca, a dirigente regional de ensino, ela tem um processo seletivo, né? E dentro da escola, essas instituições também, associação de pais e mestres, conselhos de escola, grêmios, são processos eletivos em que as pessoas chegam ao poder de maneira democrática. E essa chegada democrática ao poder, ela vai garantir a transparência e a legitimidade de quem assumiu o grêmio, o conselho ou outro tipo de processo seletivo para escolha de um cargo eletivo dentro da educação. Por exemplo, tive uma ideia agora, mas agora não vou lembrar. Conselho Municipal de Educação, por eleição. E quando se fala aqui das relações de trabalho e de uma avaliação emancipatória, ou seja, avaliação que visa a autonomia. A fase 1 é a solidariedade no trabalho. Então, o projeto pedagógico ele visa substituir a divisão técnica e a fragmentação por relações baseadas na reciprocidade e no diálogo horizontal, ou seja, das pessoas se entenderem como iguais no ambiente escolar, enfrentando tensões e conflitos inerentes. Não é? Então, transformar a escola nesse local de solidariedade. Mesmo que eu tenha os órgãos aí, a PM, conselho, grêmio, né? Cada um na sua importância. Fase 2, a descrição da problematização. Então, o processo avaliativo, ele começa com o conhecimento profundo da realidade. E nesse conhecimento vai identificar problemas, as suas causas, mas vai ver essas causas vinculadas a um contexto social. Né? Então, está se falando, por exemplo, numa comunidade em que há a drogadição. Todas, infelizmente, né? De adolescentes, de jovens, tem essa questão. É um problema ali da escola? É um problema da escola, porque a escola faz parte da comunidade, mas não é um problema particular da escola ou gerado único exclusivamente pela escola. Fase 3. Da compreensão crítica. O que fala dessa compreensão crítica? De analisar os dados coletados, porque para fazer o PPP tem que ter ali uma pesquisa, uma coleta de dados,
para entender como a organização do trabalho pedagógico está afetando o projeto político-pedagógico da escola. Então, aqui já é um diagnóstico de ver o que a realidade está trazendo e o que já precisa ser modificado nessa construção de projeto político-pedagógico. Aqui a proposição, né? Fase 4, proposição de alternativas, que é um momento de criação coletiva, onde através da autocrítica o grupo propõe ações concretas para superar obstáculos e melhorar a qualidade de ensino. Então é um momento de debate ali, né? Lembra que eu falei que eu já participei de situações, de sessões ali de construção do projeto político-pedagógico. Então seria um momento que as pessoas levantariam e dizem, nossa, mas aquele espaço obsoleto ali da escola não poderia ser uma horta, aquele portão não poderia ser mudado de lugar. Então são propostas e alternativas de pessoas que fazem parte da comunidade escolar e que já observaram e já avaliaram assim as suas proposições. Então, a Ilma Passos conclui que o PPP, Projeto Político Pedagógico, deve ser uma reflexão do cotidiano, que a construção coletiva é um movimento de luta e resistência que exige tempo, continuidade, empenho de todos para transformar a realidade escolar. Né? Então, a realidade escolar ela é dinâmica. Um PPP ele é para 4 anos. E é muito interessante, né? Eu não consegui fechar 4 anos numa escola só. Para o PPP, para plano de gestão, sim, já estava na direção. Mas de ver todos os objetivos ali efetivados ao longo dos 4 anos. Mas é um movimento muito interessante de ser observado, porque você verifica ali não só o projeto, mas o amadurecimento de uma comunidade em relação a temas, propostas, propósitos. Então, do PPP, né, por enquanto, o que teríamos era isso. Alguém tem alguma questão a ser levantada? Tudo bem?